Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 1º de setembro de 2023. Cumprimento aos colegas juízes, doutora Daniela, doutor Ramon, doutor Faisal, doutor Tony, representante. Também cumprimento os servidores responsáveis pela realização das sessões e também aos patronos e todos os demais que irão acompanhar ou visualizar a sessão. Doutora Daniela, por favor, confirma presença no empate, e aí a gente já avança para a pauta. Meu empate está com alguma... Gente, tem alguma coisa diferente aqui. Deixa eu entrar de novo. Agora. Agora foi. Foi. Todos confirmaram? Então, formalizando o início da sessão, a gente chegou à pauta. Nós temos a presença de 2 patronos para, imagino, sustentação oral e também para acompanhamento de julgamento. O primeiro processo com sustentação oral é o recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, Gran Cru Importadora Limitada, em 41.39.324, e temos a presença da doutora Carolina Meneghin. Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, julgadores. Bom dia. A senhora vai fazer sustentação oral ou é só acompanhar julgamento? É sustentação oral. Perfeito. Então, como dito, o processo é de relatoria do Dr. Faisal. O Dr. Faisal faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência a senhora tem 15 minutos para a sustentação oral. Com a palavra, o Dr. Faisal. Obrigado, doutor Samuel. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, doutora Carolina. É um processo com 2 acusações. A primeira acusação é falta de pagamento de ICMS e substituição tributária no montante de R$ 204.524,08 nos meses de abril de 2018 a agosto de 2018, por emissão de notas fiscais eletrônicas, demonstrativo 1, do anexo 1, referentes a operações tributadas com erro de determinação de base de cálculo do ICMS-ST, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados no anexo 1. A autuada destacou o IPI em notas fiscais de sua emissão, mas não incluiu o IPI na base de cálculo do ICMS retido a título de substituição tributária nas operações de saída relacionadas ao demonstrativo 1. E a segunda infração, que é um desdobramento direto da primeira, deixou de pagar ICMS e substituição tributária no montante de R$ 1.877.868,64, nos meses de fevereiro de 2018 a abril de 2018, setembro de 2018 a dezembro de 2018, janeiro de 2019 a dezembro de 2019 e janeiro de 2020, por emissão de nota fiscal eletrônica relacionadas ao demonstrativo 1, anexo 2, referentes a operações tributadas com erro de base de cálculo do ICMS-ST, conforme se comprova pelos documentos juntados no anexo 2. A autuada não destacou o IPI em notas fiscais de sua emissão, conforme determina a legislação. Desta forma, a autuada não incluiu o IPI na base de cálculo do ICMS retido a título de substituição tributária nas operações de saída relacionadas ao demonstrativo 1, anexo 2. São essas 2 acusações, doutor Samuel. O processo, em primeira instância, teve decisão mantendo, né, o auto, e agora o processo vem para julgamento nesse tribunal. Agradeço a atenção, devolvo a palavra. Obrigado pela leitura das acusações, doutor Faisal. Com a palavra, a doutora Carolina. Bom dia, julgadores. Como muito bem colocado pelo doutor julgador relator, trata-se de auto de infração, no qual a acusação consiste na falta de recolhimento, né, erro na determinação da base de cálculo do ICMS-ST, em razão da não inclusão do IPI na base de cálculo do imposto. Mas é importante destacar o item 1 e o item 2, pois o item 1 é referente a notas fiscais em que, de fato, houve o destaque do IPI pela recorrente nessas notas fiscais,
mas a recorrente entende que o IPI, né, na situação realizada, não compõe a base de cálculo do CMS-ST, enquanto o item 2 trata de operações em que sequer há destaque do IPI nas notas fiscais. Então, a operação realizada pela recorrente sequer foi objeto de destaque, né, estaria ali sujeita ao IPI. Bom, já fazendo gancho para entrar, então, no primeiro argumento trazido no recurso ordinário, ele diz respeito à nulidade da autuação em razão da invasão de competência do fisco estadual na competência do fisco federal. Isso porque as operações referentes ao item 2, elas representam 90% do montante devido nesse processo. Então, para 90% do montante devido, sequer houve destaque do IPI pela recorrente nas operações. Assim, não se pode admitir que o fisco presuma, né, o fisco estadual presuma que o imposto que não está dentro da sua competência é devido na operação. Até porque, se não houve destaque do IPI, é claro que este também não foi repassado ao adquirente, sequer compondo o valor da operação, que é a base de cálculo determinada para fins de ICMS. E aqui é importante ressaltar que não há qualquer questionamento do fisco federal a respeito do recolhimento do IPI nessas operações. Não é uma matéria que é controvertida e que está sendo discutida e que o fisco estadual veio requerer aqui a inclusão do IPI nessas operações porque está tendo alguma discussão a esse respeito. Não, essas operações não estão sujeitas ao IPI, não houve destaque, e mesmo assim o fisco estadual está aqui requerendo que a recorrente inclua na base de cálculo do ICMS-ST. Assim, a questão que se coloca e que não foi explorada pela decisão recorrida é qual a base constitucional ou infraconstitucional para que as autoridades fiscais pudessem fiscalizar, apurar e quantificar o imposto que é de competência da União. Assim, não há dúvida que o fisco estadual ele não obedeceu aqui os limites impostos na legislação, pois invadiu a competência do fisco federal ao apurar e arbitrariamente determinar o montante de IPI que supostamente seria devido nas operações, para fins, nem que seja para fins de cálculo do ICMS-ST. Isso não poderia ter sido feito, pois no fim do dia, o que ocorreu neste lançamento fiscal foi, de fato, a apuração e quantificação de um imposto federal. Não bastasse esse ponto, também é importante colocar que, de qualquer forma, para a totalidade do auto de infração, a recorrente ela entende que a determinação da base de cálculo do ICMS-ST realizada, ela foi correta. Isso porque a Lei Candir ela determina expressamente que o IPI não será incluído na base de cálculo do imposto quando a operação for realizada entre contribuintes, o produto for destinado à industrialização ou comercialização e configure fato gerador dos dois tributos, ou seja, do IPI e do ICMS. Nesse sentido, cumpre destacar que não há qualquer diferenciação para fins da inclusão ou não do IPI na base de cálculo do ICMS entre a substituição tributária e o ICMS normal. Então, o que se conclui é que, como as transferências realizadas, elas eram destinadas, sim, a contribuintes do imposto, e né, nas hipóteses, por exemplo, do item 1, em que houve a inclusão, em que há destaque do IPI, ela configurava fato gerador dos dois tributos, está numa hipótese em que não é devida a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, inclusive, é importante ressaltar que o artigo 41 do regulamento do ICMS, ele não trata expressamente do IPI, de modo que não é sequer apto, né, ao contrário do que sustentou a decisão recorrida, a embasar a exigência fiscal. Nesse sentido, não há nenhuma manifestação que determine a inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST. E é importante ressaltar que isso é reconhecido pela própria decisão recorrida, que ela traz expressamente que realmente não se verifica explicitamente a menção aos impostos como elemento a ser incluído na base de cálculo do ICMS-ST. Assim, tanto para as operações em que não houve destaque do IPI, como para as operações em que houve destaque do IPI, a recorrente entende que este não comporia a base de cálculo do ICMS a ser calculado, pois as operações eram destinadas a contribuintes do imposto. Então,
Aqui a gente está falando de operações que eram destinadas a varejistas, então ainda haveria uma segunda comercialização desses produtos. Bom, e por fim, o último argumento trazido é também em relação ao item 1.2, em que se traz a necessidade de cancelamento em razão da ausência de valores incluídos no preço da operação. Esse ponto, eu já ressaltei um pouco em sede preliminar, mas eu acho que vale a pena a gente reiterar aqui, porque ainda, né, que se admita que deveria ter sido, que deve-se incluir o IPI na base de cálculo do CMS-ST, não há como se manter para o item 1.2, que são as operações em que não houve destaque do IPI. Isso porque a base de cálculo do ICMS, de maneira pura e simples, é o preço da operação. E os valores, né, supostamente devidos a título de IPI, no entendimento do fisco estadual, eles nunca compuseram o valor da operação, eles nunca foram repassados na cadeia, eles nunca serão repassados até o consumidor final, por isso eles não há recolhimento do IPI nessas operações. Então, eles jamais poderiam fazer parte da base de cálculo do ICMS. São esses os pontos que eu queria ressaltar, fico à disposição. Obrigado, doutora Carolina. Cumprimento pela sustentação oral. Doutor Faisal e demais, alguém tem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento, ou podemos ir ao voto? Então, vamos ao voto, doutor Faisal. Ok, obrigado, doutor Samuel. Eu trouxe um voto, né, com a minha posição em relação ao recurso apresentado. Eu atualizei aí no sistema, para que todos possam acompanhar. Só um minuto. Bom, então, vamos lá. Eu vou ler o voto a partir do tópico 9, depois do relatório. Então, conforme se observa da peça inicial do presente auto, o ilustre FRE, autuante, entendeu que, no item 1 do auto, a recorrente destacou o IPI, mas não incluiu na base de cálculo do ICMS-ST. E em relação ao item 2, o autor do feito entendeu que o contribuinte não destacou o IPI em notas de sua emissão, conforme determina a legislação, deixando de incluí-lo, portanto, na base de cálculo do ICMS-ST. Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares trazidas pela autuada, notadamente no que se refere à alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, uma vez que supostamente teria o ilustre julgador, a qual ignorado o conjunto de argumentos e provas trazidos em sede de defesa, que demonstrariam que 90% das operações da autuada não possuiriam destaque de IPI e que, portanto, este imposto não comporia o valor das operações realizadas. Em suas razões de recurso ordinário, traz a hora recorrente a seguinte preliminar. Eu trago aqui a preliminar que trata da alegação de nulidade da decisão recorrida. Então, lendo agora aqui o tópico 10 das razões de recurso ordinário. Primeiramente, imperioso destacar que uma análise da decisão recorrida denota a ausência de avaliação dos argumentos e provas carreados aos autos e que ataca o ponto central da exigência, resultando, portanto, em evidente falta de motivação das razões de decidir cerceamento de direito de defesa do recorrente por falta de análise de questões fundamentais e indevida supressão de instância. 11. Isto posto, diante da acusação de falta de pagamento do ICMS-ST, a recorrente apresentou uma série de provas e argumentos que demonstram que aproximadamente 90% das operações, consubstanciadas no item 1.2, não há destaque do IPI, e, portanto, a fiscalização lavrou, extrapolando a competência fiscalizatória, o presente auto de infração com base na presunção de que as referidas operações deveriam ter sido submetidas ao citado imposto federal. 12. No entanto, apesar de a recorrente ter demonstrado por meio de provas e argumentos que a fiscalização não poderia lavrar o auto, em razão de extrapolar a competência fiscalizatória, a decisão recorrida se limitou a afirmar que a discussão sobre a incidência ou inclusão do valor do IPI na base de cálculo do ICMS pode ser realizada neste julgamento, que é o fórum adequado para dirimir divergências entre o fisco e o autuado. 13. De pronto, a leitura da decisão recorrida verifica-se que não é possível depreender os motivos pelos quais se concluiu que o fisco estadual deteria a competência para determinar se uma operação está sujeita ou não ao IPI, o que, por si só, já enseja sua nulidade por patente ausência de fundamentação.
Eu tenho o item 14 aqui, eu vou pular porque ele reforça o que já foi dito acima. Agora eu sigo no meu voto o tópico 12. Revisitando a decisão monocrática recorrida, de fato verifico que a mesma não teria enfrentado a questão da falta de destaque de IPI em algumas operações, o que precisa ser analisado para evitar o cerceamento de defesa e a mitigação ampla da defesa contraditória. Alega ainda a recorrente que não seria de competência da Fazenda Estadual a verificação e fiscalização da incidência do IPI, incidência e pagamento do IPI nas operações objeto do presente auto, bem como que o ilustre julgador ACO não teria analisado as provas de que 90% das operações não teriam incidência do IPI. De fato, não compete à Fazenda Estadual fiscalizar o recolhimento e a correta apuração do IPI, mas não concordo com o argumento da hora recorrente de que o não destaque do IPI não possa gerar efeito no pagamento do ICMS-ST e cabe à Fazenda do Estado verificar se a base de cálculo dos impostos de sua competência, aqui está errada a concordância, foram corretamente apuradas ou não. Sem entrar no mérito da constitucionalidade da inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS-ST, o que não poderia ser reconhecido em processo administrativo, é inegável que a falta de destaque do IPI afeta o cálculo do ICMS-ST, conforme consta nos documentos acostados ao presente. Bem como é certo que a hora recorrente não apresentou qualquer base legal ou decisão judicial para não inclusão do IPI nas notas autuadas. Ou seja, alega a hora recorrente que grande parte de suas operações não estariam sujeitas ao IPI e que teria feito prova nesse sentido, que não foram analisadas em primeira instância. Aparentemente, não identifico qualquer base legal ou decisão judicial que teria afastado a incidência do IPI nas operações, mas a alegação é de que teria feito prova nesse sentido, as quais não foram analisadas em primeira instância, mas ressalto que cabe ao autuado justificar e demonstrar a não incidência do citado imposto, que de fato pode impactar a base de cálculo do ICMS-ST. Além disso, nas operações restantes, alega apenas que não poderia haver a incidência do ICMS-ST sobre as operações com destaque de IPI, por entender ser inconstitucional tal exigência. Ainda em sede de memoriais, reforça a recorrente a tese da nulidade da decisão de primeira instância nos seguintes termos. Aí eu citei aqui o trecho dos memoriais que repete os argumentos das razões, né? Sigo no ponto 19. Sendo assim, muito embora em princípio eu não tenha vislumbrado a alegada não incidência do IPI nas operações autuadas, ou qualquer justificativa legal para a falta de destaque do imposto, o fato é que a decisão recorrida não se pronunciou especificamente sobre essa questão, no meu entendimento. Assim, a fim de evitar futuras alegações de que não foi observado duplo grau de jurisdição, entendo que os autos devem retornar à primeira instância para enfrentamento da preliminar encomenda. Diante do exposto, conheço o recurso ordinário, acolho a preliminar para anular a decisão de folhas, a redação de folhas, determinando o retorno dos autos à primeira instância para sanar a omissão, proferindo-se nova decisão. Como voto, doutor Samuel, demais colegas, devolvo a palavra. Eu acho uma questão bastante difícil, mas entendo que para a gente evitar qualquer discussão aí de nulidade do processo, falta de apreciação dos argumentos, das provas, eu entendo que o processo deveria voltar para uma análise um pouquinho mais detalhada e aprofundada dessa preliminar. É assim que voto, doutor Samuel. Entendido, doutor Faisal. Parabenizo pelo voto. Alguém tem alguma dúvida? Presidente, Presidente, obrigado. Eu tenho. Doutor Faisal, obrigado. Essas provas que não foram analisadas, a doutora alega aqui, que o seu cliente, a excepcionalidade do constitucional sobre a não incidência do IPI, né? E não inclusão na base de cálculo. Essas provas que não foram analisadas, elas são referentes a esses requisitos para não incidência do IPI na operação? Desculpa, doutor Ramon, eu não entendi a dúvida. Se essas provas... Eu não formulei direito, vamos lá de novo. A doutora alega aqui a excepcionalidade constitucional para não inclusão do IPI na base de cálculo do ICMS, né? E a minha pergunta é se nessas provas que não foram analisadas na decisão anterior estão essas condicionantes, né? Se são operações sujeitas aos dois impostos, se são... Tá. Vamos lá, doutor, só para separar, né? São duas situações. 10% das operações houve destaque do IPI, mas não foi incluído na base de cálculo. Aí tem a alegação de inconstitucionalidade, inclusive da Lei Candir, que, em tese,
determinaria a não inclusão do IPI na base de cálculo do ICM em algumas situações lá. Então, 10% das operações tem essa alegação. 90% das notas, eles alegam que não houve sequer o destaque, que não haveria obrigação legal de destacar e que não caberia ao Estado fazer esse tipo de fiscalização e controle, né? Eles citaram uma nota fiscal, trouxeram lá uma nota fiscal colada nas razões de recurso ordinário, e eu fui verificar outras notas fiscais também desse item 1.2, e eu não identifiquei, em princípio, nenhum motivo legal, nenhuma base legal, nenhum fundamento para não destaque, né? E também, vejam, a autuada tem como operação, né, a importação e distribuição de vinhos, né, no caso. Então, a gente sabe que tem uma discussão sobre a não incidência ou não do IPI, né, no importador na revenda do produto importado, se ele tem ou não obrigação de pagar esse IPI. Também a gente sabe que o STJ tinha firmado entendimento pela não incidência, depois voltou atrás, e aí houve aí uma discussão no Supremo que entendeu que seria constitucional essa incidência do IPI na revenda do produto importado, né, pela importadora. Mas sei também que tem uma série de empresas que tinham trânsito em julgado e que usam ou usaram esse trânsito em julgado, mas isso tudo eu não identifiquei essas provas, né? Mas eu acho que vale uma análise um pouco mais detalhada sobre esses pontos, até para a gente evitar algum tipo de alegação de nulidade, até no Poder Judiciário. Confesso também que achei uma questão bastante interessante. Eu acho que se a não incidência do IPI impacta no ICMS-ST, eu acho que ou o Estado se convence que não incide, porque tem base legal para não incidir, ou porque tem uma decisão judicial determinando a não incidência, ou eu acho que cabe sim ao Estado fazer essa verificação e cabe ao contribuinte dizer, ó, está apurado errado, está apurado de forma correta, não incide porque eu tenho uma base legal que eu entendo que não incide, ou porque eu tenho uma decisão que eu uso a meu favor, né? E isso independentemente da competência da União para fiscalizar o IPI. Mas é uma questão bastante interessante. Até porque, se a gente não fizer isso aqui, a gente não tem nem como levar essa questão para o judiciário, né? Quer dizer, se o auto for cancelado por essa questão, né? Essa discussão não chega no judiciário, o Estado não tem nem como exigir isso. Então, eu acho que cabe ao Estado, sim, fazer essa análise. Não está cobrando o IPI, na verdade, né? Tá pedindo não está cobrando IPI, mas está havendo reflexo da não incidência do IPI na base de cálculo do ICMS-ST. Entendi. Obrigado, doutor. Questão. Tá bom? Obrigado. Então, o processo em discussão. Olha, é que essa análise que a gente... É uma análise complexa, entendo a tese apresentada, porém, o julgador monocrático, lá na decisão, ele aponta que, apesar da falta de destaque do IPI nos documentos fiscais, o contribuinte não afirma a existência de imunidade ou isenção nessas operações, tampouco informa a base legal dessa condição. Entendo que o fisco estadual fiscalizar um imposto federal e discutir a incidência ou não desse imposto é algo complexo. Tem que ver a invasão de competência e tudo mais. Porém, é imprescindível que o contribuinte justifique e demonstre. Ah, minha saída é isenta por conta dessa condição ou daquela. E isso não foi feito. Então, a falta de destaque é simplesmente uma falta de destaque. E assim está sendo tratada o julgador não discute se a mercadoria é ou não tributada. Ele já parte do princípio de que é tributada e não houve destaque. Por quê? Porque o contribuinte não alega que a saída seria não tributada pelo IPI. Eu acho que... Então, para mim, ficou muito claro porque ele manteve o auto. E eu não consigo... Claro que é uma análise mais rápida, eu leio a defesa e a decisão, mas não quer me parecer que esteja nula. Me parece que ele analisou todas as alegações trazidas. Eu respeito, doutora Daniela, o seu posicionamento e acho, assim, lendo rapidamente, a gente não teve todo o tempo aqui, né, para fazer uma leitura análise mais aprofundada. Difícil mesmo, mas acho que o fato de os itens serem separados, aí eu acho que poderia
ter havido um maior cuidado em relação a essa questão do não destaque, a situação Mas do eu não entendo destaque. até que o fiscal separou os itens por isso, prevendo que o contribuinte iria trazer uma justificativa. Tipo, olha, esses itens não tinham destaque, pelo menos para mim, olhando o auto de infração, a mim parece muito claro que o fiscal lavrou imaginando que o item sem destaque cairia, porque viria uma justificativa de isto não tem destaque porque é isento, ou isto não tem destaque porque é imune. E essa justificativa não veio. Na medida em que ela não veio, segue a tributação normal e não foi incluído. O erro que ele tenha eventualmente cometido na arrecadação do IPI não gera um benefício para ele com relação ao ICMS, uma vez que foi objeto de fiscalização. Eu realmente estou... Assim, o que mais vai analisar... Não estou nem entrando aqui no mérito da acusação, porque acho que tem uma preferência do doutor Faisal de se manifestar no mérito da acusação, mas eu fico, na medida em que quer me parecer que tudo o que foi trazido foi analisado, eu não consigo verificar essa nulidade na decisão monocrática. Eu estou desconfortável com essa anulação. Porque ele vai analisar o que mais? O motivo do não destaque não foi informado. Nas notas fiscais também não traz uma justificativa. Mas não deveria constar, pelo menos essa informação na decisão, olha... Consta. Consta? Eu entendo, viu, o doutora contribuinte Daniela, não destaca, está aqui isso eu localizei. Deixa eu até ler aqui. Pode falar tá as folhas, lá... por favor. Espera aí, deixa eu achar aqui. Tá na folha 2.255. 52. Se o contribuinte não efetuou o destaque do imposto na nota fiscal, sendo que a legislação lhe impunha esta obrigatoriedade, efetivamente não houve a transferência do valor cobrado do adquirente. No 52 e no 53, é verdade. Mas por cometimento de conduta infracional, o que não pode aproveitar o benefício as partes na operação. Trata-se de conduta anômala, que não se presta a trazer alteração na característica de ser transferível ao valor cobrado a título de imposto ao comprador. Deste modo, conclui-se que, mesmo não tendo sido destacado nos documentos fiscais, os valores de IPI são transferíveis. Quer dizer, possuem essa característica e devem integrar a base de cálculo do ICMS-ST. Doutora Daniela, só em complemento aqui, o ponto que me chamou mais a atenção e que me fez ficar com receio de isso gerar algum tipo de problema no futuro, é o que eu citei aqui no item 12 do voto, né? Que é onde se coloca da seguinte forma. No entanto, apesar da recorrente ter demonstrado por meio de provas e argumentos que a fiscalização não poderia lavrar o auto, em comento, em razão de extrapolar sua competência fiscalizatória, a decisão recorrida se limitou a afirmar que a discussão sobre a incidência ou inclusão do valor do IPI na base de cálculo pode ser realizada neste julgamento, que é o fórum adequado para dirimir divergências entre o fisco e o autuado. Aqui, entende a recorrente, né? Que não se identificam os motivos pelos quais o fisco poderia incluir. Inclusive, nesse trecho que a doutora leu, doutora Daniela, eu acho que não tem, inclusive, um detalhamento um pouco melhor do que por que haveria incidência do IPI na operação da autuada. Quer dizer, nós sabemos que a empresa trabalha no ramo de importação, nós sabemos que ela fez, provavelmente, importação de vinhos com venda ou transferência de produtos para outros estados, no caso São Paulo, mas talvez um detalhamento um pouquinho melhor aí pudesse ajudar. É a minha opinião, tá, doutora? Mas eu respeito o seu entendimento também, e acho que é uma questão um pouco controversa aí. Eu só acho que se a gente... minha opinião, tá? Eu acho que se anular a decisão e voltar para detalhar um pouquinho melhor isso, eu acho que fica mais difícil de alegar qualquer nulidade. É a minha opinião, mas eu respeito o entendimento contrário. Eu realmente entendo que a decisão é suficiente para o que foi trazido na defesa, né? Claro, fazendo uma análise rápida. Eu posso pedir vista desse processo, doutor Samuel, com a devida vênia do doutor Faisal, e aí eu já trago daqui a 15 dias? Eu não sei se pelo sistema, o fato dele não ter enfrentado o mérito, né? Posso. Pode, né? Acho que dá, né? Acho que dá. Pode. Daniel, eu não vou poder... Mas aí a vista será justamente para devolver para o relator, né? Sim. Que é ele que tem que enfrentar o mérito. Perfeito.
Doutora Daniela, eu quero só chamar a atenção de um ponto que me parece que, de fato, não consta na decisão, que é eu acho que é um argumento subsidiário, no sentido de que, ainda que fosse correta a incidência do IPI, ele não deveria compor a base de cálculo, que eu acho que é o que a doutora Carolina pontuou Também, aqui na né? primeira. Me parece que isso, pela leitura que estou fazendo do julgamento de defesa, isso de fato não foi abordado de forma expressa. Ele faz uma análise superficial da incidência do IPI e que teria repercussão, consequentemente, na base de cálculo do ICMS. Mas aí, por isso o meu questionamento, doutor Faisal, no sentido de que, se eles alegam essa excepcionalidade da não inclusão do IPI no ICMS, se essas provas que foram trazidas, e aí olhando as provas aqui eu não as encontrei, comprovam essa excepcionalidade. Então, já que a doutora vai pedir vista, atente para essa pode questão deixar, aqui, vou até... para a gente precisar fazer vista conjunta, enfim. Obrigado. Não, vou tomar nota aqui já dessa questão da... Também. Vou pedir vista, então. Tudo bem? Doutor Faisal, parabéns pela análise. Lógico, É um processo complexo. imagina. Esse tema é complicado, é que realmente eu fiquei com... Não, fica à vontade, de forma nenhuma. Vou analisar com mais calma e volto em seguida. Tentar devolver rápido para a gente não ficar acumulando esses processos de vista, né? Eu quero devolver tudo até o final do ano. Então... Já é o último semestre do mandato. Então, vista concedida para a doutora Daniela. Doutora Muito Carolina, obrigada. então o processo sai em vista para a doutora Daniela e volta para uma próxima sessão. Entendido? Ok. Obrigada, jogadores. Bom dia. Obrigado, bom dia. Então, encerrando o julgamento, do AIN 4139, 324, Gran Cru Importadora Limitada. Na sequência, temos... acredito que nós temos a presença do doutor Raul para acompanhar o julgamento do processo da Comprifácio. É isso, né, doutor Raul? Bom dia, mestre, tudo bem? Bom dia. Só acompanhamento. Perfeito. Sustentação oral já foi feita pelo doutor Marcelo, né, há 15 dias. Então, é o recurso ordinário de minha relatoria, Comprifácio Comércio de Produtos Alimentícios Limitada, AIN 41 44 843. Eu já estou disponibilizando o voto. Samuel, por uma questão de economia de tempo, eu vou adiantar que vou pedir vista também nesse processo. Perfeito. Pela aplicação, acho que há uma distinção com relação à tese, no caso presente, então, para evitar a leitura completa e talvez do voto. Melhor assim mesmo. Então, eu já tinha deixado salvo, né? Eu estou vendo agora. Mas eu alterei porque eu, como dito naquela sessão, quando da sustentação oral, já imaginando que a aplicação do tema não prevaleça, né, do 456, eu acabei achando mais prudente enfrentar o mérito do item 1. O Comprifácio foi da penúltima sessão, né? Por Marcelo Solomão que sustentou, né? Exato. Me recordo do caso. O duro é que ele, eu não sei porquê, ele está salvando com uns quadros em branco, entendeu? Eu não transcrevi nada, não sei porquê. Pelo menos aqui para mim, na minha tela aparece algumas linhas. Às vezes sobrepostas também, né? Mas na hora de juntar o EPAT parece que fica correto. Então eu estou indo, quando a gente vai lá para a íntegra do processo, eu estou acessando por lá agora, eu estou vendo, está perfeito. Então, fazer um resumo, são 2 itens. O
primeiro, falta de pagamento de CMS antecipação, 426A, e a alegação de falta de pagamento é porque a recorrente aplica a redução de base de cálculo dos artigos 34 e 39 do anexo 2. E aí tem uma discussão se essa redução de base de cálculo é aplicável a todas as operações e, dessa forma, seria incluída na apuração do ICMS-ST. Essa é a discussão. Então, como já dito naquela sessão, quando da sustentação oral, eu estou aplicando a tese firmada no tema 456 do STF, e caso esse não seja o entendimento pela aplicação do tema 456, eu estou, no mérito, curvando-me e adotando como fundamento de decidir o entendimento formulado pela Câmara Superior. Aí eu estou no voto no parágrafo 17, que, em caso idêntico, envolvendo a recorrente, julgou procedente a acusação de falta de pagamento do imposto, afastando a redução de base de cálculo dos artigos 34 e 39 do anexo 2, aplicada pela recorrente. É o AIN 4135309, foi julgado pela Superior recentemente, em março de 2023, e subiu com um RESP da Fazenda, que foi conhecido e provido. Exatamente a mesma infração, então eu estou me curvando e adotando esse entendimento, caso o tema 456 não prevaleça. E no item 2, eu estou mantendo, porque entendi que a própria recorrente confessa a infração, mas que a planilha apresentada, ela não permite concluir nada. É um item de crédito indevido relativo a bens do ativo, e eles não teria havido ausência de escrituração no bloco G da FD. Então, se não me engano, teve o lançamento na GIA, mas o bloco G não foi escriturado no SPED. Não tinha essas informações do aproveitamento de crédito desses ativos. E aí, vem o contribuinte, apresenta tão somente uma planilha com algumas informações, e aí não é possível concluir nada com essa planilha. Então, eu entendi e o próprio contribuinte confessa a prática da infração. Ele fala, de fato, eu não escriturei, mas o valor não é esse que deveria ser o glosado, deveria ser um valor reduzido que consta dessa planilha, mas a planilha, infelizmente, não é possível concluir nada. Então, meu voto. Aí tem a aplicação da redução de juros para o período anterior a 1º de novembro de 2017, multa aplicada corretamente. Então, por todo exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para o fim de cancelar o item 1 e manter o item 2. Caso não seja aplicada a tese firmada pela STF, voto pela procedência do item 1, limitando os juros relativos ao período anterior a 1º de novembro de 2017 a taxa Selic. Nesta hipótese, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, então somente para reduzir os juros. É como voto. Então, o doutor Ramon vai pedir vista, eu preciso registrar. Já registrei. Vista concedida, então, para o doutor Ramon. Doutor Raul, o senhor deve ter acompanhado o meu posicionamento. O processo sai em vista e volta para uma próxima sessão. Tudo bem? Perfeito, excelente. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Então, encerrando o julgamento do AIN 41, 44, 843, compra e faça o comércio de produtos alimentícios limitado. Na sequência, temos Usina Batatais, SA, Açúcar e Álcool, recurso misto de minha relatoria, AIN 41, 45, 675, e temos a presença do Dr. Cláudio Della Torre. Bom dia, Dr. Cláudio.
Bom dia, estão me ouvindo, doutor? Perfeito. Desculpa, eu estava com problema, não estava conseguindo acessar nem o vídeo e nem o áudio. Bom dia, doutor Samuel. Bom dia, doutor Faisal. Bom dia, doutor Ramon. Bom dia, doutora Daniela. É um prazer estar mais uma vez perante esta Câmara julgadora. Seja bem-vindo. Você vai fazer sustentação oral, né? Isso. Perfeito. Deixa eu já disponibilizar o voto. Eu faço a leitura da acusação, na verdade, das acusações, né? E aí o senhor tem 15 minutos de sustentação oral. Só um minutinho, por favor. Ok. Eu vou fazer um resumo, porque são 4 itens, os 4 itens todos de crédito indevido, todos com a fundamentação de que teriam sido aplicados as mercadorias que ensejaram os créditos, teriam sido aplicados em atividades alheias ao objeto social do estabelecimento da autuada. Tem itens de óleo diesel, tem itens de bens do ativo, itens de peças, partes e peças para manutenção, mas todos com o argumento da tese fiscal de que esses bens, esses itens foram adquiridos, mas utilizados em atividades alheias ao objeto social do seu estabelecimento. A gente já, inclusive, já analisou um outro caso da autuada no passado, acho que esse ano ainda, né, no início do ano, e é bem parecido, bem semelhante. Então, o doutor Cláudio tem 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, doutor. Samuel, peço desculpas aos doutores, eu estou saindo de uma Covid, estou com muita tosse, então, se eventualmente eu tossir aí no meio da sustentação, peço as vênias e as escusas para os doutores. Eu vou agregar a sustentação oral, doutor Samuel, em 2 partes, porque o contribuinte trouxe no seu recurso ordinário 2 preliminares que talvez possa, enfim, pôr termo aí à controvérsia. A primeira preliminar é uma preliminar processual, onde o contribuinte aduz que houve nulidade da decisão recorrida. Sobre o fundamento de que, ao analisar especificamente os itens 3 e 4, a R-decisão recorrida ela tratou de outro contribuinte, de outros fatos. Todos os itens... Bom, vamos lá. A recorrente, como todos sabem, é uma usina, agroindústria, que possui em seu objeto social o cultivo, plantio, cultivo e produção de açúcar, etanol e energia elétrica. E ao analisar especificamente esses itens, a decisão recorrida não só trouxe período distinto, como também tratou de contribuinte distinto. Por exemplo, citamos aí no recurso o parágrafo 91 da decisão recorrida, onde ela diz: as operações desenvolvidas pela autuada, entre parênteses, fabricação de bebidas. Obviamente não é esse o objeto social. E também fala nos exercícios de dezembro de 2012 a dezembro de 2016, quando todos os itens 1, 2, 3 e 4 se reportam ao ano calendário 2017. Então, especificamente ao tratar do tema, não tratou nem desse contribuinte e nem dos fatos geradores que são objetos de análise criteriosa no recurso. Ela também tergiversou a temática ao tratar nos parágrafos 117 e 129 que a temática do recursal seria materiais de escritório, de informática, equipamentos de proteção individual, EPI, lonas, enfim, o que objetivamente não está em nenhum dos 4 itens infracionais, muito menos no item 3 e no item 4, objeto de análise. Quanto a esta questão, inclusive, ela mais uma vez trata o contribuinte como se a atividade dele fosse voltada à fabricação de gesso e cal, que teoricamente não condiz aí nem com o objeto da autuação fiscal e nem muito menos com o objeto social da empresa. Então, neste sentido, por tratar especificamente aí nos parágrafos 75, 76,
74,80 e 117 e 129 destes temas que não têm a ver com o contribuinte, pedimos para que preliminarmente seja declarada aí a nulidade da decisão recorrida para que outra seja proferida com análise específica do tema posto em julgamento. Doutor Cláudio, gostaria de interrompê-lo e pedir desculpa já inicialmente, porque esse é o ponto exatamente que eu acolhi no meu voto. Então, para a gente não se estender e até o senhor gastar o seu tempo aqui enfrentando o mérito, né, que eu imagino que o senhor vai querer abordar a tese do creditamento, já que tem inúmeros documentos que foram trazidos pela autuada, laudo técnico, laudo pericial, a decisão na ação anulatória. Então, eu já queria me antecipar para apresentar o meu voto. Se todos estiverem de acordo com a anulação da decisão, a gente encerra o julgamento. Se não concordarem, aí a gente volta para a sustentação oral para a gente ouvir o mérito. Acho que com isso a gente ganha celeridade e também o senhor, já que está saindo da Covid, também aí possa se resguardar um pouco. Se o senhor concordar, a gente pode seguir dessa forma. Muito obrigado, agradeço demais e é bem pertinente devido ao estado de tosse que eu me encontro. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Cláudio. Então, como já antecipado, eu estou acolhendo essa preliminar de nulidade processual trazida pelo doutor Cláudio e apontando esses vícios contidos na decisão de primeira instância, porque entendo que são bastante importantes, e cito aqui como um argumento principal, justamente porque as acusações são de créditos indevidos, e há uma necessidade de se fazer o enfrentamento das atividades executadas pela autuada e também o enfrentamento de cada um dos itens adquiridos. Então, se há essa menção, ainda que possa considerar de forma isolada na decisão que a atividade era a fabricação de bebida, ao passo que a gente tem aqui uma usina de cana e açúcar, eu entendo que para essa discussão que a gente tem no presente caso, é bastante importante que se considere o quadro probatório contido nos autos. Então, partindo para o meu voto, no quarto parágrafo. Logo, constata-se que a resolução da presente contenda tem de passar indispensavelmente pela análise de cada um dos itens que originaram os créditos glosados e a sua destinação dada pela autuada, enfrentando ainda a legislação vigente que disciplina a não cumulatividade do imposto. Ocorre, contudo, que, ao examinar a decisão monocrática, constata-se que esta contém vício insanável, dado que o julgador abandonou o contexto fático contido nos presentes autos e adotou fatos totalmente estranhos ao presente caso, pois, equivocadamente, considerou que a autuada realiza a fabricação de bebida, sendo que, em verdade, a autuada figura como usina produtora de açúcar, etanol e energia elétrica. Aí trago o trecho da decisão, justamente o parágrafo 91 comentado pelo Dr. Cláudio. Também trago o KINAI da autuada, as folhas 744, onde demonstra que não tem fabricação de bebida. Logo, é inequívoco que o jogador de primeira instância adotou premissa totalmente equivocada, que não reflete a realidade dos fatos, flagrante, pois o vício existente na decisão. Há mais, no entanto. Igualmente, o jogador de piso incorre em erro quando fundamenta a procedência da acusação formulada no item 3, argumentando que o fato de os itens de reposição que ensejaram o aproveitamento dos créditos terem sido adquiridos separadamente dos equipamentos impediria o direito ao creditamento do imposto, haja vista que essa suposta condição não se encontra indicada no AIN. Como é disso, tal suposta condição também não se encontra prevista na legislação que disciplina a não cumulatividade, o que, a meu ver, reforça a gravidade do aludido vício. Há também vício no período considerado pelo julgador no parágrafo 91 da decisão, conforme comentado pelo Dr. Cláudio. Então, além da menção de que a autuada faria a fabricação de bebida, tem também, na manutenção do item 3, uma inovação no argumento, dizendo que os itens foram adquiridos separadamente, ao passo que essa informação não consta no AIN como fundamento para glosar os créditos. Na sequência, aponto o vício também no período mencionado
no parágrafo 91. Patente, portanto, que o julgador adotou como fundamento de decidir quadro probatório estranho ao presente caso, enfrentando de modo equivocado, ponto crucial para o deslinde da controvérsia, bem como inovou no fundamento da acusação descrita no item 3, violando, assim, o princípio da vedação à decisão surpresa. Com efeito, entendo que não há possibilidade de prosseguir com o julgamento do mérito, nem tampouco de acolher a tese sustentada pela representação fiscal, no sentido de que tais vícios não seriam suficientes para macular a decisão. Ao contrário, tais equívocos constituem vícios insanáveis e afrontam o disposto no artigo 103 do Decreto 54.486/2009 e artigo 5º, inciso 4 e 12 do Código de Defesa do Contribuinte. Portanto, conheço do recurso ordinário para dar-lhe provimento, a fim de declarar nula a decisão de primeira instância para que outra seja proferida em seu lugar, a qual deverá refletir a análise e enfrentamento do conjunto fático contido nos autos, assim como limitar-se aos fundamentos existentes no AIN. Dada a decretação de nulidade, resta prejudicada a análise do recurso de ofício como voto. Então, se todos estiverem de acordo, a gente dá por encerrada a sustentação oral do Dr. Cláudio. Caso contrário, a gente pode retomar a sustentação oral. Estou de acordo, doutor Samuel. Vou acompanhar seu voto. Parabéns. Obrigado, doutor Faisal. Doutor Samuel, eu também vou acompanhá-lo. Parece que há um erro grave aí de entendimento entre o julgado e aquilo que foi posto como em debate no processo. Perfeito. Parabéns. Obrigado. Parabéns, doutor Samuel, também acompanho a decisão. Perfeito. Obrigado, doutora Daniela. Doutor Tony. Obrigado, senhor presidente. Nada a acrescentar no debate. Perfeito. Obrigado. Então, encerrando os debates, eu já fiz um ajuste que estava de concordância no meu voto. Registrando meu voto. Encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença. Iniciando votação. Então, doutor Cláudio, todos votaram à unanimidade pela anulação da decisão de primeira instância. Então, com isso, encerro a votação e julgamento do AIN 41.45.675, usina Batatais S.A. Açúcar e Álcool. Julgamento encerrado. Obrigado, agradeço mais uma vez a paciência e também pontuo o brilhantismo do voto do doutor e o brilhantismo de toda a Câmara. Muito obrigado, bom dia e boa sessão. Bom dia, obrigado, doutor Cláudio Melhores. Na sequência, temos o último processo, que é recurso ordinário de relatoria do Dr. Faisal, método Indústria e Comércio Limitada, em 411-3305. Não temos mais ninguém, Dr. Faisal, então com a palavra o senhor. Obrigado, doutor Samuel. Esse processo, na verdade, está retornando uma diligência. Eu havia votado por uma conversão em diligência, mas eu vou ler aqui as acusações para que todos relembrem no caso, né? Falta de pagamento de ICMS no montante de R$ 863.936,98 no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, por falta de escrituração regular do livro fiscal de saída, notas fiscais eletrônicas relacionadas ao demonstrativo 1, relativos a operações tributadas. E a segunda autuação é falta de pagamento do ICMS-ST no montante de R$ 717.799,39 no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, também por não haver escriturado regularmente o livro fiscal de saída relacionados ao demonstrativo 2. Né? O processo, em primeira instância, foi mantido, houve recurso,
foi feita uma conversão em diligência porque o contribuinte alega que durante a fiscalização ele havia sido intimado, quer dizer, pouco antes da fiscalização, ele havia sido intimado para regularizar, pediu prazo, não houve resposta, aí iniciou a fiscalização e ele disse que regularizou, e aí então a diligência foi para confirmar exatamente como é que ficou essa questão do envio, né, da suposta regularização. Então, em retorno da diligência, constatou-se que o pedido de regularização não foi deferido e que, então, portanto, também não foi caracterizada espontaneidade. Então, eu vou seguir no voto a partir do item 12. O presente auto foi lavrado em desfavor da recorrente, sob a alegação de falta de pagamento de ICMS e ICMS-ST, em decorrência de falta de escrituração regular do livro fiscal de saída, documentos fiscais de sua emissão relativos a operações tributadas nos termos da acusação inicial. Para impugnar o lançamento em razões de recurso ordinário, a recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do auto e a decisão de primeiro grau que manteve, sobre o qual passa-se a análise. A inulidade do auto. Alega a recorrente que o auto seria nulo por não observar as regras de atualização dos juros de mora. E aí eu trago aqui a base legal, entendo que isso não se caracterizou no auto, né? Não há nenhuma nulidade, nenhum vício em relação a isso. Também não procede o argumento de que o auto é nulo, haja vista que o executante designado pela ordem de serviço ser distinto do AFR fiscal autuante. Também há base legal aqui que entendo que não há nenhuma nulidade em relação a esse ponto trazido, né? Dessa forma, faço também, neste ponto, o pedido de nulidade trazido pelo recorrente. Prossegue a recorrente argumentando ainda haver nulidade por falta de juntada de provas sobre a fundamentação da impossibilidade de apresentação de provas que não seja juntamente com auto de infração, como determinado no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009. Pois bem, o AFR e autuante juntou os demonstrativos 1 e 2 às folhas 11 a 115, folhas 116 a 185. Em tais demonstrativos, a chave de acesso às notas fiscais, objeto do auto, razão pela qual o autuado teve total acesso e entendimento das infrações, não existindo nulidade quanto ao auto lavrado. Por uma questão de zelo, a unidade de julgamento converteu o feito em diligência para que o órgão fiscalizador juntasse por amostragem cópias dos documentos fiscais. Tal solicitação foi atendida às folhas. Portanto, entendo que não se caracterizou o alegado vício, não havendo desrespeito à legislação, pois não há determinação de matéria tributável, pois há determinação da matéria tributável, a identificação do sujeito passivo, o cálculo do montante devido e a exposição das penalidades. Além dos documentos mencionados, o ilustre FRE, autuante, elaborou o relatório circunstanciado, qual descreve as irregularidades por ele identificadas e que deram origem ao presente auto. Diante do disposto, afasta a nulidade arguida, pois preenchidos os requisitos do 142 do CTN. Por fim, alega a recorrente a nulidade do auto, da decisão, pelo fato do julgador de primeira instância não ter se pronunciado em relação a algumas alegações da impugnação, referentes ao princípio da ampla defesa do contraditório. Novamente, entendo que não prospera a alegação. Inicialmente, cumpre destacar que o ilustre julgador decidiu a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando os fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema da legislação que entendeu aplicável, no caso concreto, analisando a decisão de primeira instância, folhas 1624 a 1633, percebe-se que a mesma foi devidamente fundamentada. Retornando ao presente caso, a única matéria que não havia sido apreciada, passível de suposta nulidade, restou saneada quando do julgamento da 9ª Câmara Julgadora, folhas 1618 e 1621, que apreciou os pedidos preliminares da hora recorrente e, conforme seu entendimento, o processo retornou à primeira instância para que o julgador se manifestasse sobre a redução ou relevação da multa. Nova decisão foi proferida no âmbito da primeira instância, folhas 1624 e 1633. Hora atacada. Todos os pontos foram devidamente apreciados. Portanto, afasto as alegações preliminares de nulidade do auto da decisão. No mérito, item 34, a recorrente alega ter regularizado a escrituração antes da lavratura do auto. Contudo, as folhas 1717 e seguintes
A representação fiscal apresentou sua manifestação e que concluiu que as EFDs e GIAs foram entregues após o início da ação fiscal, que afastou a espontaneidade, conforme já destacado pelo ilustre relator. Inclusive, a diligência de folhas 1702 a 1713 constatou que, embora tenha ocorrido envio das FDs e GIAs por parte do contribuinte, não houve homologação das mesmas por conta do início da fiscalização, que deu origem ao presente auto, não tendo demonstrado o contribuinte que teria direito à espontaneidade, também não produzindo prova de eventuais recolhimentos dos valores hora exigidos. Desta forma, uma vez afastado o Instituto da Denúncia Espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário, que no seu parágrafo único dispõe que não se considere espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração. Conclui-se que a própria recorrente reconheceu que cometeu a infração indicada no auto. Multas. Bom, quanto às multas, né, ele pede a relevação, que não é aplicável, também questiona a incidência do juros sobre a multa, que eu tenho aqui também já um entendimento já conhecido de todos que eu trago aqui, entendendo que está de forma correta. E fica apenas a questão da aplicação da Selic. Quando o auto foi lavrado, a decisão de instância foi tomada, não havia ainda a nova redação da súmula 10. Então, diante do exposto, conheço do presente recurso ordinário e dou parcial provimento ao mesmo apenas no que se refere à questão dos juros, para aplicação da nova súmula 10 TIT, mantendo-se no mais o presente auto e a decisão recorrida. Como voto, doutor Samuel, demais colegas, e eu devolvo a palavra. Vou só corrigir alguns erros de digitação que eu identifiquei, mas nada que interfira no mérito. Obrigado. Entendido, doutor Faisal. Parabenizo pelo voto. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Um processo em discussão. Eu estou pronto. Já estou satisfeito. Doutora Daniela também? Doutor Ramon? Parabenizo o doutor Faisal pela análise, pelo voto e acompanho. Estava só terminando a leitura aqui, mas acompanho o voto sim, doutor Faisal. Parabéns. Igualmente, doutor Faisal, parabéns, vou acompanhá-lo. Obrigado. Também, doutor Faisal. Acompanhando. Doutor Tony, alguma consideração? Nada a acrescentar, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Tony. Então, podemos encerrar debates. Verificando o quórum. Desculpa, doutor Faisal, só ali na ementa tem aquele falta de escrituração ali no... Ah, tá. Só um minuto. Consegue abrir para mim, doutor Samuel? E tem um dado também, né? Eu vi também. Eu acabei não mexendo na emenda. Tem como abrir para mim, por favor? Claro. Deixa eu editar o voto. Precisa abrir a edição do voto, né? Reabrir debates. Habilitar a edição do voto do relator. Ok. Falta de pagamento CMS, MST, falta Esse segundo aí. de escrituração, desvio, saída, falta de
Unidade localizada. Não, homologação O resto das já foi tudo declarações, né? É. Fiquem, por favor, que a gente às vezes fica com Não, viciado, agora né? acho que está tudo ok. Eu tinha visto um, mas você já tinha ajustado. Ah, tá bem. A gente lê e não vê. Acontece. O cérebro fica viciado, né? A gente passa batido. É que, na verdade, você já sabe o que está escrito e não lê de fato. Exatamente, passa por cima. É isso mesmo. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Isso, doutora Beni. Iniciando a votação. Todos votaram acompanhando o Dr. Faisal pelo conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento só para a aplicação da súmula 10 revisar. Com isso, encerramos a votação e julgamento do AIM 41 13 305, método Indústria e Comércio Limitada. Julgamento encerrado. Retornando à pauta, todos os processos com situação encerrada. Com isso, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 1º de setembro de 2023, e peço para o senhor Oswaldo finalizar a gravação. Por favor, Oswaldo.